Olá, está no ar o Jornal Panorama com os destaques do Parlamento Capixaba. Para começar as principais notícias da sessão ordinária desta quarta-feira, quem traz as informações é o repórter Vanderlei Araújo. Durante os trabalhos da última sessão ordinária desta semana, os deputados aprovaram requerimento do deputado Genivaldo Lievori, que solicita ao secretário estadual da Fazenda cópias do contrato firmado entre o Estado e a Petrobras, que possibilitou a liberação de 360 milhões de reais como antecipação dos royalties do petróleo. A autorização foi feita pela Assembleia no ano de 2003. Segundo Lievori, o Estado já pagou à União mais de R$1 bilhão no processo de amortização dessas obrigações, mas a dívida ainda continua. O objetivo desse requerimento de informação é conhecer os termos desse contrato que foi assinado em 2003, junto com o governo federal e a Petrobras. Porque naquela oportunidade a produção de petróleo no Espírito Santo ainda era pequena. Então se passaram quase 10 anos. Então nós precisamos rever os termos desse contrato, quanto nós já cedemos para a Petrobras, ao governo federal de royalties, que é nosso, quanto ainda falta para liquidar esse contrato. No estudo preliminar que foi feito pela minha assessoria, nós já cedemos ao Estado, nesse período de 2004 até julho de 2012, mais de R$1 bilhão, sendo que o contrato, a lei autorizou o governo a antecipar de royalties de petróleo 360 milhões. Nós sabemos que foi uma necessidade do Estado ter esses recursos. Então é, portanto, que nós possamos conhecer os termos desse contrato e propor uma renegociação com o governo federal e com a Petrobras para que esse recurso fique aqui no Estado. Faço isso a partir da realidade do Espírito Santo, que com a redução da alíquota do ICMS das importações de 12% para 4%, os municípios vão perder recursos e esse recurso que nós passamos para a União, numa nova negociação, possa ir para os municípios, principalmente os 70 municípios que não recebem royalties de petróleo. Outro parlamentar que repercutiu a questão dos royalties do petróleo no plenário é o deputado Marcelo Santos. Ele cobrou medidas mais eficazes na fiscalização da aplicação dos recursos dos royalties e lembrou que em alguns municípios está havendo desvios. Nós queremos aqui, a casa está cobrando, eu como presidente da Comissão de Petróleo, mais responsabilidade dos gestores, principalmente dos municípios que estão na faixa litorânea, que são municípios que produzem petróleo e gás ou municípios que recebem essas compensações de royalties, porque estão na linha da exploração de petróleo e gás em mar. Então a responsabilidade é muito grande, porque nós temos que ter a noção de que, ao terminar os recursos de royalties de petróleo, de chegar na receita do município, o que o município vai sobreviver? Como que ele vai sobreviver sem esse recurso? Então nós temos que preparar a cidade com qualificação de mão de obra, profissionalização e tantos outros investimentos que podem ser feitos com esse recurso e com responsabilidade, não apenas fazer obras faraônicas e investimentos com shows, que é o que acontece principalmente no município de Presidente Kennedy. Houve um problema grave, a justiça prendeu alguns atores que inclusive foi alvo de uma intervenção judicial. Hoje um promotor aposentado que dirige o município de Presidente Kennedy, e a Comissão de Petróleo e Gás tem uma preocupação. Foi inclusive proposto pelo deputado Zé Esmeraldo a criação de uma CPI, não sei se é o caso, mas temos que pensar em alguma coisa para que nós possamos garantir à população, em especial do município de Presidente Kennedy, que esses recursos que chegam aos cofres do município sejam bem aplicados, melhor aplicados, e que a população sinta que esse crescimento econômico ele é acompanhado do crescimento social. Então essa é a nossa preocupação, que nós trouxemos hoje para o plenário, para que não só apenas no município de Presidente Kennedy, como todos os outros municípios aqui no Espírito Santo que recebem recursos de royalties de petróleo, tenham responsabilidade com os investimentos desses recursos. E foi lido no plenário o projeto de autoria do Executivo que amplia os benefícios da isenção do IPVA no processo de aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais. Com essa medida, os portadores passariam a ter direito a adquirir veículos com a isenção do IPVA no valor de até R$70 mil. Atualmente, esse valor é limitado a R$60 mil. 29 de agosto é o Dia Nacional contra o Fumo.
O tema repercutiu no plenário da Casa. O deputado Dr. Hércules, presidente da Comissão de Saúde, falou sobre a necessidade de reduzir o número de fumantes e de mortes provocadas pelo cigarro. Hoje nós temos 19% ainda da população brasileira que fuma, que é muito ainda, já foi maior, que era moda andar com cigarrinho no dedo, o artista, o cowboy, Marlboro, aquele negócio todo. Hoje, pelo menos, inclusive a televisão hoje, as rádios, são proibidas hoje por lei de fazer propaganda de tabaco, de fumo. Mas ainda morre de 22 ou 23 pessoas por hora no Brasil, em decorrência do uso do tabagismo. Então nós temos que combater isso. E eu estou pedindo agora à televisão, nossa TV Assembleia, para trazer o Dr. Firmino Braga para falar sobre esse perigo do fumo. Eu criei aqui uma medalha que chama Marinho Del Maestro. Marinho Del Maestro é um ex-vereador de Vitória que ele era um louco para combater o fumo, o tabagismo. Ele tomava cigarro da mão das pessoas na rua. Ele foi um dos responsáveis pelo início da construção do Hospital Santa Rita, que hoje tem um trabalho excelente, é referência hoje, não só no nosso estado, mas no Brasil, com relação ao tratamento de câncer. Então nós criamos essa medalha também para valorizar as pessoas que têm esse trabalho de combate ao tabagismo. A cobertura que os veículos de comunicação fazem sobre a violência foi tema de debate no Legislativo. A partir da análise de matéria divulgada em jornal local, o deputado Cláudio Vereza se posicionou contra o tratamento dado aos bairros carentes. O título da matéria que tratava da violência existente na Grande São Pedro era um título que eu considero preconceituoso. São Pedro, o lugar onde mora a violência. É um tratamento preconceituoso com os trabalhadores e as trabalhadoras, donas de casa, jovens, crianças que moram naquela região e que não são criminosos e que não praticam a violência. Então, não é o lugar da violência, não é onde mora a violência. Há violência lá, mas há violência também nos bairros de classe média e nos bairros de elite. Também há violência. Crimes, inclusive, de terrível registro, por exemplo, na Ilha do Boi, na Ilha do Frade. Então, acho que a mídia deveria ser mais imparcial e não ser pejorativa, carimbando certas regiões da cidade, estigmatizando certas regiões da cidade como o lugar da violência, como é o caso também da Grande Terra Vermelha em Vila Velha, Planalto Serrano na Serra, né, que são bairros muito populares, muito pobres. O deputado Ismael de Almeida, eu o parabenizo, porque ele abordou o que necessita ser implantado nessas regiões, escolas de ensino médio. As regiões são carentes de ensino médio e o jovem fica à mercê, né, de atividades ilegais, ilícitas e até criminosas. É preciso investir pesadamente na educação e na educação técnica. Já é lei. A cidade de Linhares é oficialmente a capital do cacau. O deputado Ataíde Armani é autor do projeto transformado em lei e que confere o título ao município. Linhares já é conhecido como a capital do cacau há muitos anos. Eu sou de Linhares, sou linharense de nascimento, me criei, estou com 57 anos vivido dentro do município de Linhares. E Linhares, tirando a Bahia, aqui no nosso estado, é conhecido como a capital capixaba do cacau. A gente só colocou isso em lei, registrou isso em lei, Linhares como a capital do cacau do estado do Espírito Santo. Então, acho que mais do que justo de que o município da gente leve essa denominação da capital do cacau. E o Jornal Panorama fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho dos deputados através do nosso site, do Facebook e também do Twitter. Muito obrigada pela audiência de sempre e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!